E assim, ligado a Jesus, nós vamos juntos refletir um pouco na parábola do semeador. A parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu lembro do capítulo agora, e estou sem óculos. Mas ela nos diz assim: aquele que semeia, saiu a semear. Metade da semente caiu no fundo da estrada. Vieram os pássaros e as comeram. E a outra parte da semente, ela caiu num lugar, no meio dos espinheiros. E sabe, como ela não tinha raízes, logo começou a crescer, mas de repente também os espinhos cresceram e eliminaram. Outra parte da semente caiu no meio do pedregulho. E de repente, como ela não tinha muita raiz, ela foi vindo, mas também se viraram. E a outra parte da semente, sim, essa caiu num solo forte, num solo completamente adubado, e de repente ela deu 50%, 60% e até 100%. Vamos trazer para nós nos dias de hoje. Qual a semente que caiu na beira da estrada? De repente, o semeador é Jesus, que sempre vem semear para todos nós, trazer os seus ensinamentos para que, no mesmo, nós pudéssemos nos fortalecer, nos equilibrar e saber bastante sobre as leis divinas, para que nós pudéssemos, na nossa jornada evolutiva, semear o que há de melhor e usufruir do que há de melhor também. Mas, de repente, a caminhada não é assim muito fácil e distraímos. A parte da semente que cai assim no meio do pedregulho é quando, de repente, nós absorvemos, assimilamos o ensinamento do Cristo, mas a primeira dificuldade que nós temos, nós nos afastamos e deixamos assim para depois. Essa caiu no meio do pedregulho. E aquela que caiu no meio dos espinheiros, ela tinha até um pouquinho de raiz, ela começou a fluir, mas também, de repente, os espinhos a sufocaram a nossa vida. Nós começamos a achar os ensinamentos do Cristo uma coisa maravilhosa, mas é que nós pensamos que só porque nós adquirimos, porque nós absorvemos, tudo vai fluir positivamente, nós não vamos mais ter dificuldade. E quando a dificuldade bate na nossa porta, nós deixamos do lado, não vou mais aqui no centro, porque de repente eu venho no centro, estou fazendo tudo direitinho, mas as coisas não estão fluindo positivamente. Vou deixar do lado. Isso acontece conosco. E a outra parte da semente, que caiu num solo completamente fértil, adubado, somos nós, que na pluralidade das existências, nós já desenvolvemos, e muitas vezes no pretérito, essa fé, essa confiança, essa gratidão a Deus por nos oferecer a vida, e aí, por mais dificuldade que nós possamos enfrentar na vida, nós prosseguimos. E aqui estamos todos nós. Se nós fizermos uma enquete, todos nós aqui temos problemas. Todos nós temos desafios. Mas nós já estamos usufruindo dessa fé raciocinada que nos permite, a cada dia, agradecer a Deus por cada dificuldade. E quando as coisas forem muito fortes, nós usufruímos da prece, nós elevamos nosso pensamento e vamos assim pedindo a Deus que nos fortaleça, para que nós possamos, na nossa jornada evolutiva, irmos cada vez melhor. E essa situação, principalmente nos nossos lares, nos dias de hoje, que todos nós aqui estamos encontrando os grandes desafios. Muitos estão em expiação, outros estão em provas, e outros já são aqueles espíritos melhorados, que estão ali para passar pelas provas,
para que o outro aprenda com ele. Eu digo que nós estamos a maioria de nós, em expiação. São as semeaduras que nós fizemos, de repente, sem uma consciência, ou deixando orgulho, egoísmo, falar mais alto. E aí, quando vem as dificuldades, o que nós fazemos? Se já desenvolvemos essa fé, se já desenvolvemos essa esperança, se já entendemos um pouco mais das leis divinas ensinadas pelo nosso querido Mestre amado Jesus, nós vamos vencendo a turbulência, nós vamos fazendo o que há de melhor, nós elevamos o nosso pensamento e na nossa estrada vamos semeando o que há de melhor. Muitas vezes nós estamos, principalmente nos dias de hoje, enfrentando muitas doenças. A doença, aparentemente, ela é ruim, mas para nós que estudamos a doutrina dos espíritos, sabemos que muitas vezes é uma asepsia perispirítica. É uma limpeza espiritual para que nós possamos ficar livre, andar livre. Então, qual a recomendação de Jesus nesses momentos de transição? É voltar o pensamento a Ele que diz: eu nunca vos deixarei só, estarei sempre convosco. Nós temos que lembrar disso e ser aquelas criaturas que, onde quer que estejamos nós, vamos envolvendo principalmente aqueles irmãos necessitados em esperança, em confiança, que não fiquem tanto desespero, porque Deus, nosso Pai, nos ama e em qualquer situação, volte o pensamento para Ele, porque Ele está conosco. E dessa forma, nós vamos crescendo cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais essa fé, desenvolvendo a esperança e acolhendo esses irmãos que muitas vezes não tiveram a possibilidade ou estágio nesse campo da conexão com os benfeitores espirituais elevados e com Jesus Cristo, nosso Mestre amado. Nós, todos que estamos aqui nessa casa, somos aqueles espíritos que Jesus confia, porque com certeza em algum momento, em alguma existência da nossa vida, nós já fizemos um estágio ouvindo o Nazareno falar, o Nazareno exemplificar. E hoje, Deus nos dá essa oportunidade de grandes desafios, principalmente nos nossos lares. Aqueles que estão nos lares, como orientador, precisam buscar demais essa conexão com Jesus, para não deixar que os nossos jovens se percam, para que eles possam aproveitar a existência e servir de exemplo nesse nosso planeta azul. Exemplo, porque um filho que é amparado, educado. Eu estava até comentando outro dia que eu vi um casal com 2 filhos, a coisa mais linda. A menina, de vez em quando, ia até o pai ou até a mãe, tudo, e sentia aquela conexão, aquela energia. E eu pedi: Deus de misericórdia, permita que 1/3 das pessoas assimile os seus ensinamentos e deixe aflorir o amor, porque só o amor constrói. Só o amor deixa a criatura fora da dependência química. Só o amor fortalece pessoas nos momentos de desafios a não ir para o vício, mas buscar esse amparo. Quando estão com problemas, ao invés de falar para os outros lá da rua, que às vezes não estão nem aí, e até mostram outro caminho, eles conversam com os pais. E nesse momento, eles são orientados pelos pais e também pela espiritualidade que estão trabalhando, colaborando com Jesus, para que nós possamos, nesses grandes desafios, apagar o mal e percorrer buscando cada vez mais o bem. E eu rogo a Jesus Cristo que Ele se apieda de cada um de nós e que Ele hoje não está em corpo físico, mas Ele está em espírito, exortando a sua energia constantemente sobre nós, para que nós possamos não esmorecer nos momentos de grande desafio, voltar o pensamento a Ele e sentir lá no âmago: sou eu o caminho, a verdade
e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos queridos, vamos aproveitar essa reencarnação, porque nós estamos preparando para sair dessa expiação e prova para um mundo de regeneração, onde nós vamos continuar aprendendo, mas aprendendo sem ver tanta violência, aprender sem ver um irmão degradando, eliminando o outro, mas vamos ver aquele que está auxiliando, está perdoando. O perdão, primeiro nós trabalhamos no auto-perdão, e depois estendemos o perdão às pessoas que nos ofendem. Lembrando de Jesus, às vezes, as pessoas nos ofendem demais, estão doentes, porque as pessoas, quando elas estão felizes, as pessoas, quando estão conectadas na energia amorosa dos benfeitores elevados de Jesus, ela quer só fazer o bem, ela só quer amparar, proteger, que nós possamos mergulhar sempre nessa energia de amor e levar a esperança, principalmente àqueles deserdados da vida. Porque por mais difícil que seja a situação deles hoje, eles amanhã também serão luz. Jesus nos diz, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, sempre nos enaltecendo. Então vamos imitar Jesus? Em cada situação difícil que nós encontrarmos, vamos lembrar que nós somos aqueles viajor, trabalhador dele, e vamos semear. Vamos ser o semeador, semeador da paz, semeador da esperança, semeador renovando sempre a fé daqueles irmãos que muitas vezes não têm essa possibilidade que nós não temos de ouvir o Evangelho de Jesus. Que esse Mestre amado, de amor e de bondade, possa derramar suas bênçãos na nossa caminhada. Que possamos ser sempre semeador da paz, da esperança, da confiança e da certeza que esse Jesus está sempre conosco. Que Ele nos abençoe, que Francisco de Assis, que esse ser tão iluminado, possa derramar energia amorosa sobre nós, para que nós possamos ser criaturas, onde quer que estejamos nós, através do olhar, através da fala, ser sempre um espírito humilde. A humildade nos eleva e nos aproxima de Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Obrigado pela oportunidade, Pedro. Gente, eu convidei a dona Cida agora. Eu fui lá atrás, falei, vai sentar lá na frente que eu vou fazer pergunta para a senhora. Mas eu sabia que ela tinha conhecimento, já a gente sentia, tá? Essa dupla aí. Inclusive, eu preciso do contato para passar para o Vanderlei, para ele escalá-la numa das nossas palestras maravilhosas, viu? Maravilhosa. Eu não tenho mais o que falar sobre tudo isso. A senhora falou com tanto amor, com tanto carinho, tá? Mas eu não resisto, eu vou dar um tempinho a mais também. Essa parábola, ela é muito importante, mas eu queria fazer um histórico um pouquinho para vocês, bem rápido, tá? Vocês sabem, né, que o Espiritismo, ele acredita não só a ciência também, que nós somos frutos de uma evolução, tá? Então, a parte material evoluiu por milhões de anos, e a parte espiritual, juntamente, assim, com a matéria também. Então, nós estamos nesse processo. Chegou a Terra, mais ou menos há 3.300 anos atrás, em que a Terra estava precisando de uma orientação básica maior. Né? A grande importância do Moisés
primeira parte do que ele obteve no ensinamento são os 10 mandamentos que valem até hoje, né? São para nós. Lembrar dos 10 mandamentos, né? Consultá-los. Não é tão fácil segui-los 100%, mas nós podemos ver. Então, depois desse tempo, ainda a Terra não estava tão preparada, mas já existia, assim, uma lei de justiça, mais ou menos. E um espírito muito evoluído, há 2000 anos atrás, vocês sabem de quem eu estou falando, que é Jesus. Então, ao contrário que muitos ainda pensam, Jesus não é Deus, né? Jesus é um espírito e passou por um processo também, como nós estamos passando, há milhões de anos também. Jesus é um espírito tão elevado que ele passou a ser responsável pelo planeta Terra, e hoje mais ainda. Ele coordenou, junto aos engenheiros siderais, tem muita história por aí, eu estou simplificando, mas o aparecimento da vida aqui na Terra. Lentamente, ele supervisionando isso. E, há mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, Jesus foi encarregado de trazer uma mensagem maravilhosa aqui para a Terra. Ele reencarnou. E não reencarnou em nenhum processo assim, sabe, de ficção. Reencarnou numa família, a mãe Maria, José. Normalmente, ele aprendeu muito na sua infância e adolescência, e quando ele chegou aos 30 anos, começou a vida pública dele, e ele passou a trabalhar com os discípulos, né? E por 3 anos a vida pública de Jesus durou, né? E nesse período ele não escreveu nada, mas alguns dos seus discípulos escreveram, e hoje nós temos algumas anotações, os 4 evangelhos, né? Que nós chamamos a Boa Nova. Então, o que é Boa Nova? Inclusive, Boa Nova é a tradução do termo original evangelho. Boa Nova, vocês sabem o que significa? Uma boa notícia. Então, Jesus veio trazer a boa notícia aqui para nós. Mas nós não estávamos preparados ainda, nós estávamos numa fase assim muito atrasada do ponto de vista espiritual, do ponto de vista científico, nós estávamos realmente muito atrasados. Se vocês forem ler, por exemplo, o Sermão do Monte que ele fez, ali está de forma assim razoavelmente sucinta todo o seu ensinamento, toda a boa nova. Tudo que Jesus queria trazer ali está de uma maneira maravilhosa, né? Mas os homens não entenderam, vocês sabem, ao longo do tempo, ao longo dos impérios que existiam na época, o cristianismo ele cresceu por uma época e depois ele se transformou bastante, transformaram muitas das lições de Jesus. Mas, basicamente, os cristãos, eles até lá em Roma, eles se reuniam lá nos subterrâneos, né, da cidade, escondidos, para que as lições de Jesus não se perdessem, tá? Bem, aí passou-se o tempo e surgiu na França Kardec. É uma história bem rápida mesmo, né? Em 1857, Kardec, após ter trabalhado muito com espíritos e com outros encarnados, né, na época, ele colocou para todos um livro básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. 1857, esse livro causou uma revolução na época. Chegaram lá na Espanha até queimar muitos livros, né, de Kardec, foi proibido, mas ele insistentemente, alguns anos depois, acho que em 1861, ele editou, ele
colocou, né, para as pessoas o livro dos médiuns. E falava sobre aqueles fenômenos que muita gente usava, mas poucos conheciam. Desculpa, o livro em 1861 foi a Gênese, depois 1860 e pouco, o livro dos médiuns, mas a data não importa. E, em seguida, veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse momento foi o momento em que Kardec se viu quase que na obrigação de trazer a boa nova vinculada ao Espiritismo. Até então era um estudo filosófico, um estudo ligado às ciências, mas faltava a base maior, que era a ligação com Deus, com Jesus. Mas ele percebeu, e tinha muitos católicos que trabalhavam lá com Kardec também, muitos espíritos que dão a comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, foram em outras encarnações, foram católicos também, né? Mas houve uma seleção do ensinamento moral de Jesus. Porque Kardec, através dos seus livros, falava justamente das diversas encarnações, da importância da encarnação. Uma vida só não é suficiente para a gente. Eu estou dentro do tema, viu? Não vão pensar que eu fugi do tema, não. Né? Mas a parte final, ela já deu no inicial. E as considerações também. Mas como é que nós chegamos aí, né? Então, Kardec, ele colocou, por exemplo, todo o Sermão do Monte no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até falo para vocês que vale a pena vocês darem, quem não leu ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, leia, mas leia também o começo, para entender que antes de Jesus, Sócrates e Platão já falaram da encarnação. Então, a reencarnação não é uma invenção de Kardec. Simplesmente ela tornou-se mais visível, mais forte. E essa encarnação, as novas encarnações, são experiências de vida que nós temos para o nosso aperfeiçoamento. Então, vivendo em família, com os filhos, vivendo no trabalho, tem pessoas que às vezes são mais difíceis e nós vamos aprendendo, sabe, a deixar passar muita coisa, a não ficar brigando, a não deixar que a raiva saia leve e solta para fora, mas que a gente use, conforme eu falei ontem ao pessoal do nosso curso de mediunidade, que a gente deve transformar usando a inteligência emocional para que essa energia da raiva passe a ser uma energia que a gente compreenda. A dona Cida falou no perdão, uma lição do mestre maravilhosa, extremamente difícil se a gente for simplesmente perdoar as ofensas, mas eu não quero ver essa pessoa nunca mais na vida, então isso não é perdão. Então nós aprendemos com Jesus e aprendemos com o Espiritismo que a gente pode compreender que aquela pessoa naquele momento não estava bem. Essas lições que Jesus trouxe e devidamente explicadas por Kardec, elas significam a semente dessa parábola. Uma semente, se for analisada, ela tem dentro dela toda a genética, todo o detalhe da árvore que ela vai formar. Um grão de mostarda vai formar, sabe? Uma fruta, uma semente de uma fruta. Imagina como é que aquela sementinha deu frutos maravilhosos que nos alimentam. Veja que maravilha. Então, Jesus fez essa comparação. Ele falou, semeador vai semear. E vai levar essas sementes. Então, todos nós recebemos essa semente. Ou por nós mesmos, ou através de uma leitura de um livro, ou através de uma boa palestra que vocês
encontram lá no YouTube, nós aprendemos o que é certo, o que é bom eu fazer. É bom eu ser impaciente? Alguém consegue conviver bem com uma pessoa intolerante? Com uma pessoa que é explosiva? Não é difícil conviver. Tá? Essa sementinha lá dentro nos ensina muita coisa, como nós devemos nos comportar no dia a dia, se eu estiver usando o aprendizado que essa semente nos trouxe. É a boa nova. Gente, os ensinamentos que Jesus trouxe e que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é o Evangelho literal. O que Kardec fez, ele coloca a parte do Evangelho exatamente como está em Mateus, por exemplo. Tá? Na verdade, essa parábola ela está em todos os evangelhos, né? No Evangelho de Mateus, de Lucas, até no Evangelho Apócrifo, é uma das que aparece em todos, tal a sua importância. Tá bom? Então, ela está ali, a essência do que nós precisamos aprender. Mas, nem sempre nós ouvimos. As árvores cujas sementes caíram em solo fértil, elas não dão frutos de forma igual. Né? Isso é importante. Tem aquelas árvores que dão frutos a 100 por 1, ou seja, 100 vezes o que era esperado, a outra 50 vezes, a outra 30 vezes. Mas não importa a quantidade, importa são os frutos que estamos dando. E aí eu me deparei com os livros de Kardec e depois com os livros do André Luiz, que complementa, sabe, as informações de uma maneira extraordinária. Então, como eu sou um cara assim, muito cético, os meus amigos espirituais tiveram muita paciência comigo. Deixa ele ler os livros do André Luiz. Deixa ele ler outros livros que estão por aí, que são importantes. E eu vi que existe uma engrenagem fantástica que me dava uma garantia que o Espiritismo é uma realidade, que a vida continua após a nossa morte. Que nós vivemos, que quando nós encarnarmos, nós vamos encontrar parentes, amigos, nós vamos talvez poder até programar, como se programa um churrasco, não, vamos voltar para a Terra de novo, porque nós todos precisamos novas encarnações. Tá? E assim, cada encarnação a gente evolui. O que nós precisamos ver, se essas sementes não estão caindo na beira do caminho, conforme a dona Cida falou. Porque se elas caem na beira do caminho, eu olhei, gostei, não vou nem pegar, mas os pássaros se alimentam dessas sementes. E ela não vai ser aproveitada. Percebem? Quantos, nesses anos, aí que eu comecei a falar, nesses muitos anos, eu pessoalmente dirigi muitas turmas, né, da escola de aprendizes do Evangelho, escola de iniciação espiritual, já 2 turmas aqui do curso de Espiritismo aqui desta casa, né? E quantos dos nossos colegas não começaram, ficaram, muitos deles até o final do curso, mas depois não veio mais, não achou tão importante. Nós falamos que muitas vezes, quando a gente não tem muita intenção de fazer o bem, de seguir, veja bem, é mostrado o caminho. É mostrado o caminho onde nós vamos semear essa semente. Mas a gente escolhe, por exemplo, o caminho dos pedregulhos.
E a semente cai ali. No começo ela brota um pouquinho, porque ela alcançou um pedacinho de terra, mas veio o sol, queima essa semente. Então nós, no começo, não estamos ainda com as raízes profundas que aguentam uma tempestade, sabe? Que aguentam um vendaval. Aquela que caiu no espinheiro significa que nós estamos, após o aprendizado, crescendo, a nossa semente está crescendo, a árvore está crescendo, mas tem uma pressão que diz, cara, você está ganhando bem agora, seu emprego melhorou, vai lá, pega um hotel, sai com a tua esposa. Mas eu tenho uma reunião de trabalho. Sabe que o pessoal daqui, no sábado, às 9 horas, vai se reunir aqui na frente do centro para doar sangue. Tá? Gente, acordar de manhã para vir aqui para doar sangue é fantástico. Não precisa estar rezando. Não precisa fazer, sabe? Nossa, meu Deus, tem a imagem. Nada disso. Basta a gente usar o conhecimento da Boa Nova. Tá? Maior ensinamento de Jesus é o amor ao próximo. O maior ensinamento é ame o seu próximo. E como é que nós vamos amar o próximo se nós não nos amamos ainda? Se nós não procuramos aquilo que é melhor? Que a dona Cida também está copiando a sua, preste atenção, viu, Cida? Tá? Você precisa se amar primeiro, se perdoar, porque ninguém vai conseguir compreender os erros dos outros se a gente não se perdoa. E tem muita gente que sofre porque ainda não se perdoou de alguma coisa que fez. Cara, pega o telefone, mil desculpas, olha, posso tomar um chá aí, vamos conversar. É melhor viver a vida usando o aprendizado da Boa Nova, complementado pelo aprendizado que o Espiritismo nos passa. A gente não pode pensar no imediatismo. Não, eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que investir lá, eu tenho que viajar a serviço, e quase não vê o filho crescer, porque tem tanta atenção para ele mesmo, sabe? Extremamente egocêntrico, que não tem o tempo de se doar um pouco. O que os filhos adoram quando os pais lhes dão atenção. A mãe está quase o dia inteiro, em geral, né? Em geral. Muitas mães trabalham, tudo, né? Mas como eles ficam felizes. Mas precisa de uma decisão do pai. Então aí tem aquele que nós chamamos que é o livre-arbítrio. Eu vou ficar com os meus filhos, e aí eu vou perder uma oportunidade de negócio. Ou eu vou para uma reunião que é importante, vou fazer o mestrado, Devemos fazer tudo o que é possível, mas desde que nós mantenhamos o equilíbrio das coisas. Tá? Eu não posso falar para minha esposa cumprir com as minhas responsabilidades. Entendeu? Então, nós temos que ter um equilíbrio. Eu tenho a família, por exemplo. Eu tenho o trabalho. Tá? Eu tenho também alguns interesses pessoais. Vou jogar bola, vou não sei o quê. A nossa vida, devemos buscar sempre o equilíbrio. Não só essa parábola nos traz tantas lições. Quase todas elas. Algumas são mais difíceis de interpretar, mas essa é muito fácil de interpretar. Eu espero que vocês tenham compreendido
tá? Que muitas vezes no nosso dia a dia, essa semente da Boa Nova está na nossa frente. Basta a gente plantá-la ali, regar, sabe? Cuidar dela e buscar sempre que é possível a paz.